Oi, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui trazer uma palavra. Pela manhã eu falei pelo Instagram, mas agora eu vou fazer uma live aqui. E eu quero falar sobre algo muito legal. O que é que nos define como cristãos? Mas antes eu quero ler aqui Salmo 1. O Salmo 1, versículos. Vou ler todo o Salmo. Tomara que entre alguém aí, e possa assistir. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Até aqui, versículo 1 ao versículo 3. O que é que nos define como cristão? Em primeiro lugar, vou tomar como base este salmo. O cristão ele não vai andar segundo o conselho dos ímpios. Ana Clara, boa tarde. O cristão não vai andar segundo o conselho dos ímpios, porque ele é um seguidor de Cristo. O cristão ele segue a Jesus, segue as regras do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele estabeleceu regras. Esse barulho que vocês estão ouvindo são 2 ventiladores aqui, porque o calor é muito grande. A paz do Senhor. Então, o cristão, ele não anda segundo a regra do mundo, os ditames do mundo, porque são contrários à lei de Deus, são contrários à vontade de Deus. O cristão, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, meditando na palavra de Deus. Ele vai tendo um crescimento espiritual, cujo crescimento espiritual leva a pessoa a ter um verdadeiro relacionamento com Cristo. Tendo um relacionamento com Cristo, a pessoa, ama a Bíblia. As pessoas obedecem, procuram obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós vemos João 14, 21, parteado versículo. Tem os mandamentos do Senhor, ama ao Senhor. Amando ao Senhor, vai ter relacionamento. Porque quando nós amamos a alguém, nós queremos ter relacionamento com essa pessoa. O relacionamento, ele implica em quê? Implica em comunhão. Comunhão é estar juntos. Por isso que o salmista disse, aqui no Salmo 1, que na sua lei medita de dia e de noite. Eu não estou falando aqui de um seguidor de igreja, eu estou falando aqui de um seguidor de Cristo.
Porque eu posso simplesmente seguir a placa de uma igreja, mas não ser cristão. Mas como isso, o professor Pastor Nelson? Iremos observar através da frutificação, do fruto, daquilo que a pessoa produz. Portanto, o amor ao Senhor vai muito além de ler a Bíblia. Eu já falei de relacionamento, de intimidade. E quando nós temos intimidade com o nosso Deus, vamos tendo prazer em estar na sua presença. E o Senhor vai estar com a sua proteção sobre nós. Seremos protegidos pelo Senhor. E o verdadeiro cristão, meu querido, ele aparece. Ele não esconde a verdadeira identidade dele. Porque a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 5, 14, vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele vai brilhar. Vai brilhar através do seu testemunho, vai brilhar através da sua convivência, do seu relacionamento, da sua amizade, da sua forma de falar, da sua forma de agir. O seguidor de Cristo, ele tem que ser diferente. Nós vemos, por exemplo, Pedro, quando no momento em que ele negou a Jesus, quando alguém chega e pergunta para ele, você não é um dos seguidores do Nazareno? Ele diz, não, não sou. Mas aí falaram, mas a tua própria fala te denuncia. O cristão, ele não tem um linguajar pesado, ele tem um linguajar de amor, ele não usa palavrões. É uma pessoa que não deve murmurar, que não deve reclamar. Sempre ele é uma pessoa agradecida. Porque ele está brilhando, vós sois a luz do mundo. E o Senhor nos chamou realmente para brilharmos em um mundo tenebroso, nas trevas. Interessante, Benedito, tudo jóia, meu querido? Interessante é que muitos cristãos, eles se isolam. Mas o Senhor não disse para que nós ficássemos em uma ilha. Porém, vocês vão pelo mundo, pregando a minha palavra, e por todo mundo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho dito. Porque vocês são as minhas testemunhas. E Atos capítulo 1, versículo 8 fala, eu vou dar poder para vocês. Vocês serão as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em toda a Judéia. Isso quer dizer, no mundo, em todas as regiões. A igreja está presente. E a igreja somos nós. Que entendemos, que compreendemos o plano salvífico de Deus através de Jesus Cristo. Portanto, meu querido, você é luz. O Senhor te chamou para brilhar, para ter um destaque na sociedade. E uma outra característica muito grande é que as pessoas conseguem notar em um cristão verdadeiro, evidentemente, na realidade essa identidade cristã que ele vai inserindo com a santidade. E a santidade são caminhos que nós trilhamos e vamos cumprindo a palavra de Deus, aprendendo com o Eterno a sermos santos. Santo significa separado. Eu vou falar aqui sobre algumas características, pois são muitas as características de um cristão genuíno.
de um cristão verdadeiro. O verdadeiro cristão, na realidade, ele exalta o Evangelho. Muitas pessoas neste mundo, elas não estão compreendendo a mensagem cristã, não estão compreendendo a mensagem da palavra de Deus. E muitos estão deturpando o Evangelho, estão envergonhando o Evangelho. Enquanto muitos cristãos, eles sentem vergonha até mesmo de andar com a Bíblia debaixo do braço. Hoje muitos nem levam mais a Bíblia para a igreja porque tem um celular. Nada contra. Porém, o cristão, ele tem prazer de estar com a sua Bíblia. Lembro-me quando eu aceitei Jesus, aos 12 anos de idade, a Bíblia era maior do que eu andava com a Bíblia sempre assim. Tinha prazer de esnobar que estava com uma Bíblia. Hoje as pessoas não carregam mais a Bíblia. Porém, meus queridos, o verdadeiro cristão, ele não se envergonha. O apóstolo Paulo, ele disse: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O verdadeiro cristão, ele tem um objetivo. Ele tem um alvo. O alvo dele é Cristo. E ele objetiva manifestar a glória de Deus. Nós vemos, por exemplo, Paulo e Barnabé. Em Atos capítulo 14, o versículo 8 ao versículo 20. Eles, por terem curado um paralítico, os homens daquela cidade consideravam-nos como deuses, mas além disso eles queriam oferecer sacrifícios aos dois apóstolos, mas eles despertaram o entendimento daquelas pessoas para que a glória de Deus fosse voltada para Deus e não para eles. E na realidade tudo o que acontece conosco é porque Deus está conosco. Nós não podemos, mas Deus pode. Nós não fazemos, mas Deus pode. Quando a palavra disse, vocês vão pelo mundo, vocês coloquem as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficarão curados. Mas por quê? Porque o Senhor estava cooperando com eles através dos sinais. E nós vemos aqui em Marcos, no capítulo 16, quando o Senhor dizia, eu vou ler aqui, como diz que aquele que crê no Senhor, aquele que aceitar o Senhor, o verdadeiro cristão, ele tem essa identidade, ele tem essas marcas maravilhosas, porque o Senhor é manifestado na vida da pessoa, porém a glória é de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E diz aqui, em Marcos capítulo 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem não crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Isso quer dizer, vai seguir a vida do cristão. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Agora observem aqui no versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Vejam, a glória é de Deus, a honra é de Deus. Eu não faço nada se Ele não estiver comigo. Deus já usou a minha vida para abençoar muitas pessoas, para que muitas pessoas fossem curadas. O Senhor realmente tem me agraciado com o dom da cura, porém a glória é dEle. O que é glorificado é o nome dEle, é o Senhor Jesus Cristo.
E nós devemos reconhecer que a atitude do verdadeiro cristão é reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer a glória devida a Deus. Todo o poder vem dele. E ele operando, ninguém vai impedir. O verdadeiro cristão, ele exalta o nome do Senhor. Ele glorifica o nome do Senhor. Ele sabe que tudo que está acontecendo é porque o Senhor faz. Uma outra característica, meus queridos, é que o cristão verdadeiro, ele tem uma vida de renúncia. Renunciar a si mesmo para seguir a Cristo incondicionalmente, levando a cruz. Cruz é símbolo de sofrimento. Cruz é símbolo de provação. Negar-se a si mesmo significa fazer o mesmo que Jesus fez. Renunciou seu próprio poder divino. Renunciou à glória divina. O poder o poder escapar da morte, e entregou-se à missão. Esvaziou-se a si mesmo, entregando a sua vida. Da mesma forma, nós precisamos entregar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas ações, a nossa vida ao Senhor, renunciando a muitas coisas. Aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser discípulo do Senhor. Dani Regis, que Deus abençoe. Não pode seguir a Jesus. A Bíblia diz: tome a sua cruz. Significa uma identificação com Cristo, uma identificação com a missão do Senhor. Qual era a missão de Jesus? Ele veio a este mundo com um único objetivo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E tomar a cruz significa nos identificarmos com os seus sofrimentos. Ser cristão não significa que você vai viver uma vida de prosperidade aqui na terra. Muitos pregam uma vida de prosperidade, estão em busca de prosperidade, pensando que o reino é aqui. O nosso mundo não é aqui. Nós estamos aqui apenas cumprindo uma missão. Nós estamos aqui apenas de passagem. E as pessoas fazem campanhas, fazem votos, ofertam, dão grandes somas de dinheiro, como se a salvação ela fosse comprada. Porém, com Deus não se faz barganha. Deus, ele nos abençoa porque ele é Deus, porque ele é a graça revelada através de Jesus Cristo. Tudo que acontece conosco é porque a graça e a misericórdia e o amor de Deus, aleluia, estão derramados em nossos corações de uma forma superabundante. E Deus nos dá muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Seguir a Cristo significa viver como Ele viveu. Eu sei que não é fácil, em um mundo cheio de pecado, de tanta injustiça, de tanta corrupção, porém nós precisamos brilhar, como eu falei no início. Seguir a Cristo significa ir pelos caminhos e valados. Márcio Pereira, um abração. Ir pelos caminhos e valados. Pregar a mensagem de amor. Pregar a mensagem de salvação. Deus não nos chamou para pregarmos uma mensagem de condenação, porém uma mensagem de reconciliação, mostrando ao mundo que Deus ama o pecador, aborrece o pecado,
e que todas as pessoas necessitam de salvação. Jesus, ele veio com um evangelho diferente, com um evangelho inclusivo, incluindo todas as pessoas, não excluindo ninguém. As pessoas é que fazem diferença, excluem muitos grupos sociais ou muitas pessoas. Porém, o reino de Deus, ele é semelhante a uma grande rede de pesca, que quando lançada ao mar, traz muitos peixes. Depois é colocado na praia e escolhido aqueles peixes melhores. Isso acontecerá na consumação dos séculos. Não sou eu nem você que temos o poder ou o direito de julgar ou excluir as pessoas, porque quem conhece o coração é Deus. Quem conhece o nosso íntimo é o Senhor. Não nos compete dizermos: o fulano está perdido porque ele vive nessa e nessa situação. Você não sabe o plano que Deus tem com aquela pessoa. Você não sabe o objetivo que Deus tem através daquela pessoa. Então, ser cristão é seguir a Jesus, pregando a mensagem de salvação, a mensagem de reconciliação, a mensagem de salvação. E todo cristão, meu querido, minha querida, deve ser uma pessoa misericordiosa. Misericordiosa. Deixar o fanatismo religioso de lado. Existem pessoas que são fanáticas pela placa da sua igreja. Existem pessoas que fazem discriminação de pessoas. Porém, eu vou ler aqui em Mateus, no capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13. Mostrar para vocês um exemplo bíblico. Eu gosto de pregar a Bíblia, de mostrar a Bíblia para as pessoas. Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13. E Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: porque come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Meus queridos, Mateus capítulo 9, versículo 9 ao versículo 13, é um tapa sem mão no rosto de muitas pessoas que não se misturam, que se consideram tão santos, colocam um paletó e uma gravata, que eu uso e que é muito lindo, porém isso não é o distintivo de um cristão. O distintivo de um cristão é a misericórdia. Jesus aqui está dizendo: eu não vim chamar os sãos, os justos, porém os pecadores. Nesta passagem, nós vemos Mateus ou Levi. Ele prepara um banquete para receber a Cristo e convida seus conhecidos para irem ali também. Observe que o problema aqui é que Mateus era um publicano e chama outros publicanos e outros homens pecadores para participarem desse banquete com Jesus. Nesta tarde, você que está me ouvindo, aqueles que irão me ouvir, eu vos convido a participarem, aleluia, do banquete com Cristo.
E através desse banquete com Cristo, você vai compreender a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não discriminando nenhuma pessoa. Infelizmente, nós temos em nossas congregações muito preconceito e muita discriminação. E esta palavra que eu estou pregando aqui, de repente, ao pregar em um púlpito de uma igreja, muitos não aceitarão. Porém, graças a Deus pela internet, que nós podemos pregar ao mundo inteiro. Eu estou pregando a palavra de Deus. O crente religioso, ele acusa os pecadores, mas o verdadeiro cristão, ele quer ver a restauração, ele quer ver a salvação. Jesus te ama e eu também. Jesus te ama, ele tem um propósito para com a tua vida. Aleluia. Não são os sãos que necessitam de médico. Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. E depois de aprender o que significa, eu quero misericórdia. Não vim chamar justos, mas eu vim para os pecadores. Ele veio para mim, eu sou pecador. Eu sou pecador. Reconheço os meus erros. E eu confesso ao Senhor, e sempre digo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ajuda-me nos meus defeitos. Eu preciso de ti. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. O verdadeiro cristão, ele é diferente. É como eu li no Salmo 1. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Porém, ele tem uma oportunidade. Ele pode estar presente, fazendo a diferença. A diferença agradando a Deus, agradando ao Senhor Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Isso significa seguir a Cristo. O verdadeiro cristão, ele tem prazer em viver para Deus. Perfeito, na realidade, nós não somos, não seremos, mas não devemos nos conformar com os padrões pecaminosos deste mundo. Muitos cristãos estão desapercebidos e eles estão infiltrados em uma vida que não agrada a Deus. Porém, Romanos capítulo 12 e o versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E você vai discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que você tem praticado nestes últimos dias? Como você tem servido a Deus? Eu te desafio neste momento a fazer uma oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. Sondar significa realmente ir até o mais íntimo da nossa alma. Sonda-me, examina-me, veja o meu coração, veja a minha sinceridade. Isso é muito importante. E o verdadeiro cristão, meu querido, ele não é uma pessoa exageradamente religiosa. Porque a religião, ela estabelece regras. Foram os religiosos que prenderam Jesus. Nós vemos, por exemplo, na parábola do bom samaritano, que passa ali o sacerdote, o levita, o doutor da lei, e não se preocuparam com aquele moribundo, com aquela pessoa que estava caída à beira do caminho. Mas vem um samaritano, considerado bom, na parábola, no caso, porque para os judeus, samaritano não presta, mas
uma raça mista, uma raça misturada com o paganismo, porém foi o samaritano que atendeu, que socorreu o judeu considerado puro que estava jogado ali no caminho, naquela estrada. E ele desceu do cavalo, atendeu aquele doente, levou para uma hospedaria, deu um dinheiro e disse: olha, o que vocês gastarem eu pagarei quando voltar. Isso é exemplo do bom samaritano. E o bom samaritano, na realidade, ele representa o amor, a misericórdia de Deus. Ali Jesus estava desmascarando a religiosidade. Jesus estava desmascarando tudo aquilo que as pessoas estavam pregando, ensinando, mostrando, não é? E nós vemos que o verdadeiro cristão, ele não excede essas regras religiosas, ok? A religiosidade exagerada, ela despreza as necessidades das pessoas, deixando que as pessoas mais necessitadas ou mais sensíveis, deixando-as de lado, não é? Então nós vemos aí a religiosidade matando a esperança das pessoas. Marcos Paulo, boa tarde. Eu queria que você tirasse o comentário que você colocou aí, por favor, tá? Eu estou falando aqui de coisas sérias. Então vejam bem, a religiosidade faz da pessoa um fanático. E ela precisa servir a Deus com os seus dons, com os seus talentos, precisa servir a Deus com o seu amor, com a sua compaixão, com a sua misericórdia, não é? Então nós precisamos ver que a religiosidade exagerada, na realidade, foi que levou à crucificação do Senhor Jesus Cristo. Ela faz o crente se tornar um pregador da palavra de Deus, porém não um praticante da fé. Faz o homem querer a glória para ele. E nós precisamos envolver essa glória com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus. Eu estou terminando, mas o verdadeiro cristão, voltando ao início do Salmo, ele gosta de ler e estudar a palavra do Senhor. Diz que ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O verdadeiro cristão, ele participa dos estudos bíblicos. Ele gosta de estar preparado cada dia, estudando a palavra de Deus, sendo um exemplo. E terminando, queridos, o verdadeiro cristão, ele não se abala com qualquer notícia. As notícias, as pandemias, né? Os problemas que estão acontecendo, porque muito pelo contrário, ele vai exaltando, ele vai glorificando o nome do Senhor. E quem ama a Deus não teme o juízo, né, final, porque não haverá nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O verdadeiro cristão, ele vai receber o galardão após o arrebatamento da igreja. E o tribunal de Cristo já será outra história. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos que estiveram aí presentes e que Deus possa abençoar. Um grande beijo e um grande abraço.